Olá, alunos da Vilmornelas. Aqui mais uma vez o professor Edecil com mais uma aula de matemática. Nós vamos dar continuidade ao assunto de adição e subtração com números inteiros. Nós já iniciamos as regras principais no último vídeo. Hoje nós vamos ter que dar atenção especial aos casos onde aparecem parênteses, onde nas operações vão aparecer parênteses, ok? Então nós devemos prestar bastante atenção, porque nós devemos dar alguns passos importantes para eliminar esses parênteses de forma correta e depois efetuar os cálculos. Então vamos lá. Quando aparecem parênteses, ou números entre parênteses, nós devemos ter bastante atenção. E nós temos dois casos que devemos considerar. O primeiro é quando antes dos parênteses aparece um sinal positivo, ok? Então, quando aparece o sinal positivo antes dos parênteses, nós vamos fazer o quê? Nós simplesmente vamos eliminar esses parênteses e vamos manter o sinal do número que está entre parênteses, ok? Vamos verificar nestes exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho mais, e tenho um 7 positivo entre parênteses. Nesse caso, o que eu vou fazer? Como o sinal que está antes dos parênteses ele é positivo, eu simplesmente vou retirar o número que está entre parênteses, Vou eliminar esses parênteses e vou reescrever da seguinte forma. Vai ficar 7 positivo. Outro exemplo aqui. Eu tenho um sinal positivo antes do 11 negativo. Repare que o 11 negativo está entre parênteses. Como esse sinal aqui antes dos parênteses é positivo, eu apenas vou eliminar os parênteses e vou reescrever da seguinte forma. Vou escrever então aqui 11 negativo, ok? Então, quando o sinal que está antes dos parênteses é positivo, basta você eliminar esses parênteses mantendo o sinal do número, ok? E no segundo caso, quando antes dos parênteses aparece um sinal negativo, como é o que acontece aqui, vamos ver um exemplo prático aqui com números. Então vamos ver aqui. Repare que eu tenho menos e entre parênteses eu tenho menos 9. Então, nesse caso, antes de eliminar os parênteses, o que você deve verificar? Você deve verificar qual é o sinal que está antes deles. Então, nesse caso, vemos que há aqui um sinal negativo. Então, quando há um sinal negativo antes dos parênteses, você deve modificar o sinal do número que está entre parênteses e eliminar logo depois esses parênteses. Então, veja bem, temos aqui menos e temos o menos 9 entre parênteses. Então, você vai trocar o sinal do menos 9, ele está aqui negativo, e vai ficar positivo. E aqui você elimina os parênteses. Neste exemplo aqui eu tenho menos, antes dos parênteses, e tenho 20 positivo entre parênteses. Então, você vai fazer o quê? Modifica o sinal, troca o sinal desse número que está entre parênteses, e elimina os parênteses. Então, vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar menos 20. Por quê? Tem um sinal de menos antes dos parênteses e aqui eu tenho 20 positivo entre parênteses. Então, o resultado fica menos 20. Por quê? Porque eu troquei o sinal. Vamos agora ver essas aplicações com operações, ok? Repare que nas operações aqui aparecem expressões, e aparecem números entre parênteses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essas regras que nós acabamos de aprender, para eliminar os parênteses, e depois nós vamos aplicar aquelas regras que nós aprendemos
no último vídeo, no vídeo anterior. Então vamos lá. Neste primeiro exemplo eu tenho mais, né? E tem 7 positivo entre parênteses, tem outro mais aqui e tem 5 negativo entre parênteses. Repare que antes aqui desses parênteses há um sinal positivo, então eu apenas vou eliminar os parênteses que estão aqui e vou reescrever o mais 7. Da mesma forma aqui, eu apenas vou eliminar os parênteses e repetir aqui o menos 5. Então repare a operação que ficou. Tem mais 7 menos 5. Então vai bastar aplicar a regra que vimos anteriormente. Então temos aqui números de sinais diferentes. Vou efetuar a subtração e pegar aqui o resultado, pegar o sinal, né, daquele que tem o maior módulo. No caso eu vou fazer 7 menos 5, resultado é 2, e pego o sinal do 7. Ok? Vamos agora para este exemplo. Repare que antes desses parênteses aqui eu tenho um sinal negativo, né? Então, como eu tenho um sinal negativo antes dos parênteses, vou ter que trocar o sinal do número aqui, né? No caso, vou ter que trocar o sinal do menos 9. Quando eu elimino os parênteses, esse menos 9 precisa ficar mais 9. Por quê? Porque antes dos parênteses havia um sinal negativo, então eu tenho que trocar o sinal. Então ficou o mais 9 aqui. A outra parte aqui dessa expressão eu tenho um sinal negativo antes do número 5 positivo que está entre parênteses. Então, para eliminar, preciso trocar o sinal aqui. Então, vai ficar menos 5. Agora, nesse caso, eu vou ter que fazer aqui a subtração, porque os sinais são diferentes. Então, 9 menos 5, 4. Né? Então, aqui eu vou ter que pegar o sinal do 9. Então, vai ficar mais 4. No próximo exemplo, eu tenho aqui, ó, um sinal positivo, né, antes do número que está entre parênteses. Então, na hora de eliminar os parênteses, eu não troco o sinal. Então, repare que eu apenas elimino os parênteses e reescrevo o menos 11 aqui. Já nesse passo, eu tenho um sinal de menos antes dos parênteses. Então, quando eu eliminar esses parênteses, eu tenho que trocar o sinal do número que está entre parênteses. Então, estava menos 4, vai ficar mais 4. Aqui eu tenho menos 11 mais 4, sinais diferentes aqui, né? Vou ter que efetuar a subtração. 11 menos 4 dá 7. E vou pegar o sinal do número que tem maior módulo. No caso, pegar o sinal do 11, e aqui vai ficar menos 7. Nesse exemplo, o sinal de menos antes dos parênteses vai me obrigar a trocar o sinal do número que está entre parênteses. Então, vai ficar menos 20. E aqui também eu tenho um sinal de menos antes dos parênteses, trocarei o sinal do que está entre parênteses. Vai ficar 6 positivo. Aqui também vou ter que efetuar uma subtração, nesse caso, né? Poderia ser uma adição também, como nós já vimos anteriormente, mas nesses exemplos estão aparecendo apenas casos de subtração. Então, eu tenho 20 menos 6, que dá 14. Vou pegar aqui, no caso, o sinal do número que tem maior módulo. Nesse caso é o 20, e aqui vai ficar menos 14. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Em caso de dúvidas, basta postar no nosso grupo de WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.